Olá, turminha! Hoje a nossa aula de ciências vai falar sobre o planeta Terra, as camadas da Terra. Livro interdisciplinar, página 32 e 33. Então aqui a gente vai ver algumas curiosidades sobre isso. A Terra é dividida em três partes: a crosta, o manto e o núcleo. O núcleo tem o externo e o interno. Algumas curiosidades que a gente tem é sobre a espessura. A espessura da crosta é de 0 a 70 quilômetros, a do manto, 72.891 quilômetros, o núcleo externo tem 5.150 quilômetros e o núcleo interno dá 6.731 quilômetros. Então, a gente conclui que mais ou menos a Terra ela tem da crosta até a metade do núcleo interno de 6.400 quilômetros, aproximadamente, porque difere muito, porque nós temos algumas áreas, a superfície da Terra ela não é plana, nós temos pontos de elevação como picos, como Monte Everest, Pico da Neblina, 31 de março, como que nós já havíamos visto. Aqui nessa parte triangular é bem legal para a gente poder ver, é uma coisa mais aprofundada, mas é bem interessante. Então tá aqui a crosta, a crosta ela é rígida, aqui estão os oceanos, tá? E ela tem aqui, ó, ela é rígida, uma parte rígida, mais ou menos uns 100 quilômetros, e é plástica, ou seja, tem uma mistura de pedra, de terra, não é tão rígida. A gente tem a parte da litosfera e da atenosfera. O manto é essa parte aqui, como vocês podem ver aqui, ó, ele é uma cor mais escura e aqui ele é uma cor mais clara. O manto é a mesosfera. Então aqui ele é rígido, mas nessa parte aqui mais próxima do núcleo externo, ela é pastosa, tá? Devido à temperatura muito elevada que tem aqui nesse núcleo externo. Aí nós temos o núcleo ele é dividido em duas partes. O núcleo chama-se endosfera, tem o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno é rígido e o externo é líquido. E sim, para informações, para vocês terem uma noção, quando a gente tem um vulcão e ele solta lava, essa lava ela sai aqui do manto da mesosfera, Então ela vem dessa parte pastosa e atinge uma temperatura até 1.000 graus mais ou menos. Essa parte aqui do núcleo pode chegar até 6.000 graus. Então, quando a lava vem para a crosta, que a gente tem uma explosão vulcânica, não sai do núcleo e sim do manto, que é a mesosfera. O planeta Terra. A Terra é um dos planetas do Sistema Solar, como vimos anteriormente, ela é um planeta rochoso e é composto por três camadas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. A gente vai ver agora a seguir o que mostra as camadas do planeta Terra e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Então, nas camadas da Terra, a gente tem a crosta terrestre, que é a camada mais externa e fina do planeta. Essa camada é formada por rochas sólidas que constituem a superfície do continente e dos oceanos. Então, embaixo também dos oceanos, a gente tem a crosta terrestre, tá? Ela é fina, mas a espessura dela é mais ou menos de 70 quilômetros, tá? De espessura. Ela é fina em comparação ao manto e ao núcleo. O manto é a camada intermediária do planeta. O material sólido que forma o manto se torna pastoso em lugares onde a crosta ocorre alguma ruptura. Esse material pastoso recebe o nome de magma. Esse material pastoso que se transforma na lava que os vulcões jogam, tá? O núcleo. O núcleo é a camada mais interna do planeta Terra. Uma parte do núcleo é sólida e a outra é líquida. Então, dentro do núcleo, nós temos a parte externa e a parte interna. A externa é líquida e a interna é sólida. Seria como se fosse um ovo, tá? A clara do ovo seria a parte líquida do núcleo e a gema seria a parte sólida. Aqui nós temos algumas atividades, quantas camadas compõem o planeta e quais são elas.
né? São 3. E depois aqui associa a camada do planeta Terra e sua característica. Então, nós temos a crosta, o manto e o núcleo, mas tem alternativas que se repetem mais de uma vez, tá? A teoria a respeito do planeta Terra foi formulada pelo cientista com base no estudo de alguns fenômenos, entre eles a ação de vulcões e terremotos. Os vulcões são aberturas na crosta terrestre por onde o magma é lançado à superfície. Ao atingir a superfície, o magma passa a ser chamado de lava. Nas erupções vulcânicas, além da lava, também são lançados para a superfície gases e cinzas. Esses gases e cinzas são poeira das rochas, né? E devido à alta temperatura, acontecem as cinzas e os gases. Os terremotos são tremores da superfície terrestre que ocorrem por causa da movimentação da crosta terrestre, das placas tectônicas, tá? Na verdade. A intensidade dos terremotos é variada. Alguns têm baixa intensidade e geralmente não são percebidos pelas pessoas, mas são registrados por aparelhos chamados sismógrafos. Outros terremotos, no entanto, são intensos e podem causar mortes e grandes estragos. Para vocês terem uma noção, no Japão há grandes terremotos. Se vocês colocarem no YouTube terremotos no Japão, vocês vão ver prédios tremerem e tudo, porque lá há uma grande atividade sísmica. Nós temos aqui um mapa onde ele registra as zonas sísmicas e os vulcões existentes no mundo. Como vocês podem ver, aqui na região asiática, há uma grande concentração de vulcões, né? E também bastante lugares propensos a terremoto. Então, aqui no Japão, né, além deles ter muitos vulcões, eles também têm bastante atividade sísmica. Então, é devido às fissuras que tem na crosta, né, que originam os vulcões, e aos terremotos devido ao movimento das placas tectônicas. Em quais continentes os vulcões estão mais concentrados, né? É na região asiática, que a gente pode ver, né? E algumas partes da América. As áreas de terremoto também, né? Parte da Europa, na parte asiática e algumas partes da América. No Brasil, a maioria dos terremotos não são percebidos pelas pessoas. E como que a gente sabe? A gente sabe através dos aparelhos que medem a atividade sísmica, que são chamados de sismógrafos, né? Então, é uma atividade bem interessante. Se vocês colocarem na internet, dá para ver bastante coisa bem legal.